Apocalipse capítulo 19, versículo 7 e 8, que dizem assim: Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém? Bem, lemos aqui Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8, que nos falam acerca das bodas do Cordeiro. Um dos temas do Apocalipse, um tema escatológico, que fala da grande festa que haverá durante o reino milenar, os 1000 anos, como já tratamos aqui em reuniões anteriores. Estamos, portanto, dentro de um tema extremamente importante. Eu quero apenas lembrar os irmãos, de passagem, que aqui vamos falar acerca dessa veste. Essa veste de justiça, que diz aqui que essa noiva ataviou-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos. Queremos colocar essa veste enquanto um símbolo de atos de justiça dos santos, ao lado de outras duas vestes já mencionadas, que são a veste de folhas de figueira, que trata-se das obras meramente humanas, sem nenhum valor diante de Deus, e ao lado também da outra veste, que é uma veste feita de pele de animal, conforme está em Gênesis capítulo 3, versículo 21, né? Em que diz da justiça de Cristo, que é a justiça que nos dá o direito à salvação, que nos é imputada mediante a fé de maneira gratuita. Então, são 3 vestes. A primeira não tem nenhum valor. Já tratamos disso. A segunda é a veste de salvação. Mas, de repente, surge na Escritura uma terceira veste, que é essa veste chamada de linho finíssimo, resplandecente e puro, que também é aquela mesma veste que está lá em Mateus capítulo 22, quando Jesus fala-nos a parábola, né, do casamento do filho do rei, as bodas do filho do rei. Então é dito lá de uma pessoa que entrou nessa festa não tendo as vestes nupciais, ou seja, desprovido da veste apropriada para a festa de casamento, no caso, as bodas do Cordeiro. Agora, quando se fala de veste, nós devemos lembrar de quê? Quando se fala de veste na Escritura? De justiça, não é isso? Justiça. 2 justiças, portanto, são-nos importante entender. E essas 2 justiças é certamente aquelas 2 que o cristianismo, de uma maneira geral, confunde muito. Isso porque há uma confusão quase que generalizada no que diz respeito à justiça de Cristo e à justiça de Deus mediante o homem. E é nesse ponto que eu quero trazer aqui alguns esclarecimentos, que eu acredito que nosso momento de igreja é um momento extremamente importante para compreender exatamente esses pontos aqui. Então, quando você encontra um cristão, seja ele qual for, e você perguntar para ele acerca da justiça de salvação, você obterá de 2 uma resposta. Ou ele dirá para você que a salvação é unicamente por meio de Cristo, ou seja, Cristo Jesus, enquanto o sacrifício perfeito pelo homem perdido, o próprio Cristo se torna justiça de salvação gratuitamente para aquele que tem fé. Ou alguém dirá que o homem é justificado por meio de obras humanas. Ou seja, que o homem tem que fazer obras humanas para, então, obter uma certa justiça diante de Deus. Ou talvez uma mescla, né, dessas 2 ideias, que é o que seria mais comum no meio do cristianismo, de considerar, não, assim, a justiça de Cristo é dada ao homem, mas o homem também precisa fazer algo para poder merecer a justiça de Cristo. Então, nesse caso, a justiça de Cristo não seria gratuita, não seria concedida mediante a fé. Seria, na verdade, um pagamento que Deus nos daria em razão daquilo que nós fazemos. Então, esses 3 conceitos estão totalmente equivocados. Ou pelo menos incompletos. Por exemplo, aqueles que dizem que o homem é salvo unicamente pela fé e que ele é justificado somente por meio da justiça de Cristo, que lhe é imputada e ponto final, essa pessoa está correta naquilo que ela diz. Entretanto, ela precisa avançar
para poder compreender essa outra veste que é de linho finíssimo, resplandecente e puro. Portanto, afirmar somente a justiça de Cristo imputada ao homem mediante a fé, seria você apresentar apenas uma parte da verdade e ficar faltando ainda um outro lado.